João 6,11 diz assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Deixa eu fixar aqui o texto, aproveitar que a Ramires colocou aqui para mim. Então, olha o que o texto está dizendo. É aquele texto, né? Aquela passagem da multiplicação de pães e peixes. Mas olha o que acontece antes dos pães serem multiplicados. Olha o que acontece antes dos peixes serem multiplicados. Olha o que acontece antes do milagre acontecer. Bom, tinha uma multidão ali, 5.000 homens, para mulheres e crianças. Você conhece o texto, só para a gente construir aqui o pensamento junto. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O interessante é que as pessoas chegaram àquele lugar, Jesus estava ensinando, mas Jesus também estava operando maravilhas ali. Eles levaram todos os seus enfermos até aquele lugar. Mas mesmo depois de já ter sido curados das enfermidades, as pessoas não saíram de lá. Teve gente que chegou ali carregado, coxo, mas Jesus operou milagre e já estava andando, mas a pessoa não saía de lá. Tinha gente que chegou ali cego, não enxergava nada, mas Jesus curou os cegos e mesmo assim os cegos continuaram naquele lugar. Então eles recebem a palavra de Jesus, recebem o toque de Jesus, eles são curados, mas depois que Jesus resolve o problema deles, ao invés deles saírem, ir embora, voltar para casa, por exemplo, se chegou lá sem andar, agora está andando, então vai seguir a vida, não. Eles ficaram, eles permaneceram, ouvindo aquilo que Jesus estava pregando. O que me faz entender que a presença de Jesus é mais importante do que a cura. A presença de Jesus é mais importante para aquele cego do que ter voltado a enxergar. Ouvir o que Jesus está dizendo está produzindo algo tão tremendo dentro deles, que mesmo depois do milagre, eles não saem de perto de Jesus. Enquanto Jesus está pregando, enquanto Jesus está ensinando, eles estão ali atentos a tudo aquilo que Jesus está fazendo. E agora? Bom, e agora que se estendeu tudo isso, né? Então, se eles levaram alguma coisa para comer, aquilo que eles levaram para comer já não tinha mais. Já era o terceiro dia. Eu fico imaginando no primeiro dia, porque no primeiro dia eles ainda tinham, né? Eles foram até onde Jesus estava, quem sabe dentro das suas sacolas, dentro das suas bolsas, ainda tinha algo para comer. No primeiro dia ainda tinha. No segundo dia tinha, mas não tinha a quantidade que tinha no primeiro dia. No segundo dia, se tinha menos. E no terceiro dia? No terceiro dia, de acordo com o texto, eles não tinham o que comer. Eu não sei qual fase da vida você está chegando aqui nessa live. Se é na fase do primeiro dia, quando você se tem aquilo que você precisa, e você tem o que você precisa. Eu não sei se você, está na fase do segundo dia, você ainda tem. Não tem como antes, mas ainda tem. Ou talvez tenham pessoas que estejam aqui nessa live comigo que estão nessa fase que representa o terceiro dia. Como assim? Não tem mais. Já não tem o que o dia teve. Já não tem o que um dia tiveram. Já não tem aquilo que estão necessitando para hoje. Já não tem, vamos usar alguns exemplos, a paz que um dia teve, a alegria que um dia teve. Já não tem a força que um dia teve. Já não tem um ânimo que um dia teve, porque quando eles chegam lá, eles têm forças, mas no terceiro dia já não tem. E agora? O que fazer? E agora? Qual a solução para isso? Bom, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pães para todos estes? E é Filipe que vai levantar a voz e vai dizer: nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para comprar pães para que todos aqui fossem satisfeitos. Então, perceba uma coisa, eles não têm recursos suficientes e no lugar onde eles estão, o lugar também não propicia a eles aquilo que eles estão precisando naquele momento. Está parecido com a vida de alguém? Como assim? Que não tem de onde tirar, já falou isso? Hein? Já chegou um momento da vida que você disse assim, ó, eu não tenho de onde tirar, eu não tenho, olha para a minha volta e eu não vejo uma saída, eu não vejo uma solução para isso. Presta atenção, os discípulos, que eram aqueles que andavam com Jesus, quando olharam à sua volta, eles, os discípulos, não estavam vendo uma solução para aquela situação.
Eles não enxergavam uma solução para aquilo. Já passou por isso também? Já viveu fase na sua vida assim, onde você olha à sua volta e você não consegue pensar em uma solução lógica para aquilo que você está fazendo? Já passou por situações assim? Pois é, você não é a primeira pessoa que passa por isso e possivelmente nem será a última. Então Jesus está ali, quem está com Jesus está olhando a situação ao redor e não consegue encontrar uma solução. O que vai acontecer? De acordo com o texto, aparece André. André, um dos discípulos, vem se aproximando de Jesus com um rapaz, com um jovem. E o jovem tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E é isso que André vai dizer a Jesus: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Olha, o que é isso para tantos? O próprio André, que traz o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, está dizendo o seguinte: não dá para nada, isso é muito pouco. Ele olha para o desafio, olha para o que tem em mãos e diz: é pouco. Vamos lá, vamos trazer isso novamente para a nossa vida. Já se sentiu assim também? Como assim? Onde aquilo que você tem nas mãos é insuficiente para resolver o problema que está diante de você? É o que está acontecendo ali na cabeça de André, porque ele está com um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas quando ele olha para o que tem e olha para o que ele tem na frente dele como desafio, ele chega à seguinte conclusão: com o que eu tenho, eu não dou conta de resolver esse problema. Já passou por isso? Hein? Situações assim, você olha para o problema, você olha para o desafio e olha para o que você tem em mãos e você diz: não dá. O que eu tenho é insuficiente para resolver isso que está diante de mim. Vamos trazer para todas as áreas da vida, não é? O que eu tenho é insuficiente, a força que eu tenho não é suficiente, não é? O recurso que eu tenho não é suficiente para resolver isso que está diante de mim. E é nessa hora que André traz esse rapaz até Jesus. Qual o nome desse rapaz? Não sei, você também não sabe. A Bíblia não traz o nome desse rapaz. Apesar de, quando a gente olha para esse texto, descobre que esse rapaz ali, o nome dele não está sendo apresentado, a gente também tem uma certeza: o quê? Ele tem história. O nome não aparece, mas a história dele aparece. Você está entendendo ou não? Tem uma época em que muitos se preocupam com o nome, apareceu o nome ou não apareceu o nome, curtidas, combate. Em uma época em que as pessoas querem mostrar muito o seu nome por aquilo que fazem. Esse rapaz aqui, o nome dele não aparece. Não aparece o nome dele, mas a história dele marcou tanto. Mas marcou tanto que até os dias de hoje, olha de que nós estamos falando aqui. Olha sobre quem nós estamos falando. Nós estamos falando sobre um rapaz que a gente não sabe nem o nome, mas a gente conhece a história. E a história dele inspira, a história dele motiva, a história dele faz com que a gente tenha a esperança renovada dentro de nós. Por quê? Porque se Jesus fez com aquilo que ele tinha, Jesus também pode fazer com aquilo que você tem. Pegou ou não? Se Jesus fez com aquilo que ele tinha, se Jesus fez com um pouco que esse rapaz tinha, Jesus pode fazer com um pouco que você tem. Um pouco de recurso, um pouco de força, um pouco de alegria, um pouco de ânimo, um pouco de esperança. Eu não sei o que na sua vida está pouco, mas eu sei de uma coisa: o Jesus que está conosco, ele pode pegar o pouco que você tem para solucionar não só o seu problema, mas de todos que estão à sua volta. Porque com um pouco que o rapaz tinha, Jesus resolveu o problema do rapaz e de mais 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Entendeu ou não? Agora, vamos analisar o caminho, o processo do milagre. Eu só tenho 1 minuto. Só em 1 minuto. E se você gravar o que eu te disser aqui nesse último minuto de live, a sua vida começa a mudar. Quem precisa aqui ter a vida transformada? Deixa eu ver. Faz um sinal aí, levanta a mão para ver. Porque se você entender o que eu vou te falar agora aqui, nesse último minuto de live, a sua vida pode mudar. Como assim? Imagine agora as mãos de Jesus. Imagine, se coloque dentro dessa cena aqui. Traga sua mente para dentro dessa cena. Imagine esse momento, uma multidão, um discípulo com um rapaz,
Esse rapaz agora pegando os 5 pães de cevada que ele tem, os 2 peixinhos, e entregando nas mãos de Jesus. Quando André trouxe, disse assim, ó, isso aqui é pouco, diante daquilo que a gente precisa. Quando Jesus recebeu nas mãos, ao invés de Jesus dizer assim, ó, isso aqui é muito pouco, não foi isso que Jesus fez. Olha o que Jesus faz assim que ele toma nas mãos os pães que o rapaz entrega. E Jesus tomou os pães, imagina a cena, assim que Jesus segura os pães, olha, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Gente, aquilo que na cabeça de André era pouco, aquilo que na cabeça de Filipe não havia saída, não havia solução, quando vem para as mãos de Jesus, ao invés de Jesus reclamar do pouco que chega, Jesus agradece pelo pouco que tem. Eu estou falando de Jesus, o Todo-Poderoso que estava ali, o Filho de Deus, aquele que havia curado, transformado vidas, que estava ali. Ele pega esse pouco e não chama de pouco. Ele pega esse pouco e não reclama do pouco que chega até as mãos dele. Ele não reclamou. Ele pegou esse pouco, levantou e disse, Pai, muito obrigado. Porque tomando os pães e dado graças, é exatamente isso. Esse, havendo dado graças, foi exatamente isso. Ele pegou os pães, apresentou para o Pai e disse, Pai, muito obrigado. O poder da gratidão. Foi o que o meu irmão Leide colocou aqui, ó. O poder da gratidão. O poder da gratidão está aqui evidenciado nesse texto. Está aqui, está claro aqui nessa passagem bíblica o poder da gratidão. O contrário também é verdadeiro. Como assim? Há um poder na ingratidão. Há um poder na murmuração. Há um poder na reclamação. O poder de prender você a uma vida onde você vai ter mais motivos para reclamar, mais motivos para se lamentar. Há um poder na reclamação, o poder de te prender numa vida que você continue reclamando. E há um poder na gratidão, o poder de ser conduzido a viver uma história onde a cada dia você terá mais motivos para agradecer. Entenda isso. Apóstolo, mas eu não estou gostando do que está acontecendo comigo, eu tenho que agradecer? Reclamar está fazendo a situação melhorar? Eu não gosto do meu trabalho, eu tenho que agradecer pelo emprego que eu não gosto? Está na hora de você ressignificar. Ao invés de você reclamar porque você não está gostando do emprego, quando chegar o alimento dentro da sua casa, por exemplo, você for ao supermercado, for comprar o seu alimento, quando você chegar com aquele alimento dentro da sua casa, você apresenta a Deus e diz assim, Senhor, obrigado por esse alimento e obrigado pelo meu trabalho, porque é através do meu trabalho que eu estou conseguindo trazer esse alimento para dentro da minha casa. Porque se você ainda não conseguiu mudar a sua realidade, mude a sua postura em relação à realidade que você está vivendo. Se você ainda não pôde mudar esse cenário aí que não está te deixando feliz, mude a sua postura em relação a esse cenário. Que quem tem que mudar primeiro é você. Quando você muda, tudo à sua volta começa a mudar. Quando você começa a ser mais grato a Deus, você vai ver que no dia a dia Deus vai te dando mais razões para você agradecer. Gente, eu estou falando de um segredo, de uma chave que Jesus trouxe para nós dentro desse texto. Por que Jesus fez isso na frente de todo mundo? Porque Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. Jesus naquele momento não queria só encher a barriga de aproximadamente 15 mil pessoas, gente. Por favor, não reduza o que Jesus faz a apenas isso. Jesus naquele momento não está apenas enchendo a barriga de aproximadamente 15 mil pessoas. Não é isso. O que Jesus está fazendo ali? Ensinando. Ensinando o quê?
a gratidão, a ser grato pelo pouco que tem. Agradeça pelo seu trabalho, agradeça pela sua vida, agradeça pela sua família, agradeça pela sua saúde, agradeça pelo alimento que você tem sobre a mesa, agradeça pela louça suja que está sobre a pia, porque é sinal que teve comida passando por essa louça. Agradeça, começa a agradecer, entendeu ou não? Jesus, tendo dado graças, repartiu pelos discípulos. A multiplicação só aconteceu depois que Jesus agradeceu pelo pouco. Quando Jesus agradeceu ao Pai pelo pouco, esse pouco se tornou muito. Pode ser isso que vai mudar, virar a sua vida por completo, tá bom? Gente, eu passei de 15 minutos, vocês me perdoam? Passei de 15 minutos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa live, obrigado por esse povo, obrigado por esses corações que se abrem para a Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Gratidão ao Senhor, porque o Senhor está nos dando agora a oportunidade de acertar onde estávamos errando, de consertar aquilo que fizemos de forma equivocada, que era reclamar. Não iremos reclamar. Iremos agradecer ao Senhor por tudo. Gratidão, Senhor, por cada momento aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.